Nesta sessão, ouviremos Matheus Peixoto de Barros. Matheus matou e esquartejou a própria mãe quando tinha 17 anos. Agora é réu confesso de um outro caso, a morte de Marciel José Soares. Matheus é acusado de homicídio após levar Marciel, um morador de rua, para seu apartamento. Ele descreve uma briga que saiu do controle, as facadas fatais e a tentativa chocante de desmembrar o corpo com uma serra. Prepare-se para um depoimento perturbador. E no socioeducativo, você ficou quanto tempo? 2 anos e alguma coisa, 2 anos e pouco. E como é que era no socioeducativo? Lá era bom. Na verdade, foi a primeira vez que eu me senti que tinha uma família mesmo. O socioeducativo. Foi a melhor fase da minha vida, na verdade. É porque lá todo mundo me tratava bem, tanto os agentes, as psicólogas, os presos, eles me tratavam como se fosse uma espécie de mascote, tinha questão de ficar me zoando porque eu era virgem, ainda sou. E todo mundo me tratava bem, eu cresci lá. Lá eu consegui terminar meus estudos, fiz o curso de confeiteiro, finalizei meu curso de confeiteiro, ganhei meu próprio dinheiro, terminei o curso de introdução no mercado de trabalho. Fora outros cursos, não, tipo, por exemplo, de garçom, de fazer cartaz para supermercado. E, enfim, todo mundo lá era super legal, me tratava super bem. E eu tinha um direcionamento lá, porque eu tenho uma dificuldade de dependência eu preciso de alguém, tipo, me orientando, sabe? Fazer as coisas. E lá eu tinha isso. E quando você saiu de lá, você tinha ainda alguém te orientando? Passaram uns contatos, assim, lá fora, para gente que está procurando emprego. Eu cheguei a utilizar, não é a mesma coisa de lá de dentro. Mas eu ainda assim tentei. Eu até cheguei a procurar emprego algumas vezes, fui entrevistado uma vez, mas parei quando eu escutei uma frase fenomenal que dizia que eu estava na entrevista e era uma entrevista para o supermercado, né? Ele falou, não, para você trabalhar aqui, você precisa de experiência de trabalho. Aí, com essa pergunta, quer dizer, para eu trabalhar, eu preciso de experiência de trabalhar. É um enigma isso? Eu não sei como funciona. Depois disso, eu parei de procurar emprego e comecei a desistir muito das coisas, fiquei mais depressivo, parei. E você está recebendo tratamento lá no presídio? Não. Quer dizer, esses 2 anos eu tive 6 atendimentos com a psicóloga, foi muito. E medicamento, teve mais de uma vez que ficou 1 mês sem pagar os medicamentos que eu preciso, que é o Risperidona, o Clonazepam. E aquela coisa, até sobre, eu posso ter entendido errado sobre a questão do policial falando, mas se for para me acusar de uma coisa, que seja a coisa que eu fiz. Por exemplo, droga. O caso do meu irmão, eu nunca usei. E se fosse para falar isso, eu poderia ter experimentado lá dentro. Foi me oferecido maconha, K4 e cigarro. Então, assim, lá não tem tratamento. Lá você sai pior do que entrou. Você sai perdendo sanidade mental, dinheiro, família. Meu irmão está desaparecido. Minha avó materna, que veio me ver. Outra coisa que eu queria falar, mas eu vou deixar para o meu momento de fala, eu não sei se é agora. Não, é agora. Já que as pessoas gostam de usar a palavra mãe, eu uso progenitora, porque para ser merecedor da palavra mãe, pai, já que vamos usar a palavra mãe e pai... Em relação ao seu pai... Ele nunca, diferente dela, ele nunca escondeu muito o que ele era. Espancava eu e ela. É claro que comigo ele fazia questão de bater em partes que não se podem ver. Mas minha avó sabe que ela não teve muito que ela pudesse nem falar. Não é à toa que ela está comigo até hoje. Ela sabe tanto do pai. É claro que ela culpa mais o pai do que a mãe, que é natural. Ela pediu perdão para mim, assim como meu irmão pediu perdão para mim por ter ameaçado me estuprar, mas... O seu pai abusava de você? Também abusava sexualmente? E até uma amiga. Uma vez ela levou uma amiga para lá e eu fui pro quarto dormir, ela se ofereceu para ir, eu era pequeno, isso foi antes finalizar os meus 8 anos. E eu deitei, não tinha dormido, estava com o olho fechado. E ela usou o meu braço como um vibrador, um consolo. Isso não foi só isso. O pai, ele era muito mais questão de terror psicológico e espancamento.
Mas teve uma situação que ela estava presente e eu estava no banheiro, no chuveiro, e ele fez masturbar ele, e a mãe dançando, cantando, e limpando a casa com a porta do banheiro aberta e escutando, eu lembro até da música September, Cry For You. Fora outras que ela estava escutando, porque essa situação durou mais de uma música. Ela também já me colocou para tomar banho com João Paulo, isso tudo um barreiro. João Paulo, que é um menino mais velho, eu estava desconfortável tomar banho com ele no mesmo chuveiro. Eu deixei claro que eu estava desconfortável com aquela situação. Já implorei para ela várias vezes se divorciar do pai. E ela acabou divorciando muito tempo depois, mas não por causa de mim. Até que uma vez eu forcei, ela tinha aprontado lá fora, eu tinha visto e falei, olha, termina com ele. Você não atende meus pedidos, então se você não terminar com ele, eu vou ter que falar o que você fez. E ela chegou a um ponto que ela me atacou por causa disso. Eu queria que ela saísse, divorciasse dele. Enfim, tantas situações, tive até uma situação super bizarra. Quando você falou do socioeducativo, qual passagem que você tem da sua vida, antes do socioeducativo, com a sua família, de alguma coisa que você tem algum momento que você tenha se sentido bem, protegido, tranquilo ou feliz? Até você entrar no socioeducativo? Você tem alguma lembrança da sua vida? Feliz eu tenho uma, mas não é necessariamente com a família. Era uma festa que estava uma amiga da mãe e enfim, era uma festa lá e tinha o namorado dessa amiga que eu gostei muito dele. E a gente tava brincando de imagem e ação, aí tipo mímica, essas coisas, e era 2 times, só que separados em duplas, né? Várias duplas no primeiro time, várias do outro. E eu era a dupla com ele, e a gente faltava, o outro time estava ganhando, mas por poucos pontos. A gente, se acertasse a gente precisava acertar 2 para empatar, e no terceiro a gente ganhava. E foi indo, parecia até uma coisa de cinema, não sei porquê, mas eu fui a primeira, aí depois acertou a segunda, e aí o tempo acabando, a terceira eu acertei, e eu era pequeno na época também. Mas aí eu todo mundo, aí ele levantou, eu pulei nos braços dele, ele me deu um abraço e é isso, acho que é a melhor lembrança que eu tenho. Você tinha quantos anos? Tudo isso aconteceu antes de eu chegar na minha pré-adolescência, tanto questão dos abusos, quanto esse momento, na verdade. Aqui eu vou encerrar. Quando você ia ao posto de saúde, isso é antes ou depois que ele saiu do socioeducativo? Quando você saiu do socioeducativo, mais recente, quando você ia no posto, você recebia atendimento ou só tinha renovação de receita? Renovação de receita, basicamente, porque eu fui, depois que eu saí do sócio, depois dessa situação do emprego e de não ter alguém para o suporte que eu tinha lá dentro. Fora outras questões que eu fui perdendo coisa, mas não tinha muito. O Seção Leste, eu não fazia mais parte do Seção Leste, eu tinha que ficar na outra seção. Cheguei aí no Seção, eu procurava meus tratamentos, mas fora não tinha muita questão de medicamento, de tratamento e nem de medicamento, para falar a verdade. Às vezes eu renovava a receita, eu fui desapegando do tratamento também. Só isso, obrigada. O senhor não quer responder do Ministério Público, né? Que é o promotor de justiça. Não. Tá. Só algumas as ponderações que eu quero perguntar para o senhor responde se o senhor quiser, fique à vontade. Tudo bem. Tá? O senhor, no momento que o senhor morava sozinho agora, o senhor se medicava direitinho? Como é que era essa questão dos medicamentos que o senhor tomava? Então, a questão do medicamento, assim como eu fui do tratamento, eu já fui me desapegando, a questão do medicamento também. Eu tomava no começo certo, aí eu comecei a tomar só de vez em quando e depois parei. Entendi. Então, na época dos fatos, o senhor não estava tomando os medicamentos, ou estava? Não. Você recorda? Não estava. Quais medicamentos que o senhor fazia uso contínuo? Eu também fazia do Risperidona, mas também chegou...
Quando eu fui no Santa Maria, eles me deram um que chamava Invega ou Sustengo, um negócio assim, que eles falam que o Risperidona em comprimido, o que eles me deram era injetável. E o que o Risperidona... Invega, né? Isso. E o Risperidona seria um similar a ele, só que em comprimido. E esse injetável, ele dura 1 mês ou 3 meses e fala que já estão fazendo para 1 ano, essas coisas. Tá. Voltando lá atrás, na vida, né, de criança, do senhor, familiar, o senhor tem irmãos? O senhor fala do irmão. Ele é mais velho ou mais novo? Mais velho. Ele está desaparecido, na verdade, provavelmente morto, dado o histórico. Ele é usuário? Usuário. Ele usou bastante. Foi o motivo de eu nunca ter experimentado essas porcarias. Tá, então o senhor nunca usou drogas. Não. E na época que o senhor sofria esses abusos dentro de casa pelo pai e pela mãe, o seu irmão, ele já era usuário? Ele também abusava do senhor? Como é que era? Não, ele por um tempo, eu digo que eu perdi meu irmão 2 vezes. Eu chamava antigamente meu irmão de irmão, não chamava pelo nome. Aí ele começou a usar droga e não era mais meu irmão, era o Gabriel. E ele sofria abusos também? Não, eu acredito que ele foi, eu acho que por causa da questão paternal, o pai, o Richard, ele é da mesma mãe, mas pais diferentes. Então, acho que como ele teve um pai diferente, inclusive ele ia várias vezes, ficava variando entre ficar com meus avós e eu, e ficar com o pai. Então, acho que a questão disso, ele não sofreu, não da mesma forma. E ele chegou a abusar do senhor também, não? Quando ele começou a usar droga, ele também era alcoólatra, ele tinha surtos de agressividade e tal, e chegou um ponto que ele ameaçou me estuprar, e foi no mesmo dia que ele também me deu um soco na cabeça, mas ele acabou machucando mais a mão do que a minha cabeça. Enfim, nesse mesmo tempo ele empurrou meu avô, chegou a ter a polícia foi lá, enfim. Tá. Lógico, o senhor disse que por volta de 8 anos, né, que o senhor... Na verdade, começou aos 6, né, mas antes dos 8 anos, tudo isso que eu falei já tinha acontecido. Tá, então assim, o senhor acredita que o senhor que os abusos, né, tenham começado por volta dos 6 anos de idade? Lembrança que eu tenho a partir dos 6. A partir dos 6, né? E o senhor se recorda até qual idade o senhor tinha, que os abusos continuaram até cessarem? Até quantos anos o senhor tinha? Cessaram quando ela... Muito tempo depois, já estava entrando na adolescência. Quantos anos, mais ou menos? 12, 13? 13, 14. Então, o senhor teria sofrido essa violência, esses abusos dos 6 aos 13 anos, mais ou menos. 12. Durante esse período, o senhor não contou para ninguém? Para mim, na época, aquela coisa, o subconsciente da gente sente. Então, eu lembro que eu cortava os braços porque eu sentia uma tristeza, uma raiva... que eu fazia isso e na época eu nem sabia. Era um pedido de socorro que nem eu mesmo sabia o porquê. Que o senhor ainda era criança também, né? Para ter esse conhecimento. Para mim era tudo natural. Eu sempre fui ingênuo com a questão de sexualidade. Então, até quando na escola o pessoal fazia umas piadas, eu não entendia muito, mas ria. Aí eu só fui entendendo mais depois. E quando já estava já quase finalizando a adolescência, eu fui tendo mais consciência de tudo que tinha acontecido. E isso gerou um rancor enorme. E o progenitor, o pai, ele fez vasectomia, não tinha como ter outros filhos. Mateus foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. No entanto, por ser considerado semi-inimputável, a justiça determinou que ele cumpra a pena internado em um hospital psiquiátrico. Todos os anos, ele será avaliado por médicos para saber se ainda representa perigo. Por enquanto, permanece internado, mas ninguém sabe até quando. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!